E bora lá. Então, considerando a função aqui, assinale as alternativas corretas, as respostas corretas. A primeira é sobre o domínio da função. Então, é bem tranquilinho, né? Aqui a única exceção é que a raiz não pode ser negativa. Então, para a raiz não ser negativa, xy, o produto xy pode ser negativo, né? Então, isso aqui é verdadeiro. F possui derivados parciais de todas as ordens em D. Vamos pensar. Aqui ele não fala quem é D, né? Isso aí é ótimo. Em lugar nenhum do exercício ela fala quem é o D. Eu acho que é o conjunto dos pontos x, y, r2. Ah, tá. Nossa, que estranho, né? Definir um negócio de uma alternativa para outra. Mas tudo bem. Bom, a gente pode derivar e ver se em algum lugar dá problema. Então, se a gente fizer aqui, por exemplo, del f, del x, a gente vai ter 1 sobre 2 vezes a raiz de xy, né? E aí a derivada da de dentro, então aqui vai ter um y multiplicando, mais 2xy ao cubo. Então aqui tudo bem, ele ainda está definido, né, em todo D. Aqui já dá problema, na verdade, ó. Se eu fizer x igual a zero, esse produto ele é não negativo, mas isso aqui não está definido, né? Vai dar 1 sobre 0. Se eu fizer aqui. Então, se eu fizer aqui um x igual a zero, eu vou ter 1 sobre 0, que eu não posso ter. Então, essa aqui é falsa. F é diferenciável em D? Não, né? Se ela tem esse problema aqui com essa derivada, a gente já sabe que ela não é diferenciável. Porque para ela ser diferenciável, ela tem que ser derivável em todo o domínio. F possui derivadas parciais de todas as ordens contínuas no conjunto A composto pelos pontos de D, exceto os pontos dos eixos coordenados. Parece que sim, né? Porque para dar problema, tem que ser zero aqui. E aí, para ser zero, eu tenho que ter o produto xy dando zero. Né? E aí, se eu fizer a derivada em relação a y, se eu for fazendo, a única coisa que eu vou ter de problema é xy no denominador. Nunca vai ter uma soma nem nada do tipo. Né? E aí só vai dar problema quando x ou y forem zeros. Então, tirando os pontos dos eixos coordenados, tirando os pontos quando x ou y são zero, isso aqui é verdade. É verdadeiro. E aí, se ela tem todas as derivadas parciais, ela é derivável. Aqui ele está falando a respeito do teorema lá das ordens, né? Teorema das derivadas mistas. E aí eu não lembro exatamente qual que é a condição. Deixa eu achar aqui. Teorema das derivadas mistas fala que se todas as derivadas de primeira e segunda ordem de f existem em um aberto que contenha b, então elas são contínuas, e aí o f de xy é igual a f de yx. Né? Então, quer dizer, eu tenho que ver se nesse conjunto A, ela tem as derivadas de primeira e segunda ordem definidas, né? Então, se eu fizer del f, del y, isso vai dar parecido, né? 1 sobre 2, raiz de xy, aqui tem um x no lugar do y. Aqui eu vou ter 3x quadrado, y quadrado. E aí as de segunda ordem ficam
del F, del 2F, né? Del X2. Aqui eu tenho que derivar em relação a X. Então esse Y mantém. A derivada de... Eu sempre confundo quando tem raiz no denominador assim. Porque eu tenho então que é XY elevado a menos meio. Aí eu tomo, então fica... Eu derivo isso aqui. Fica menos meio vezes XY elevado a menos 3 sobre 2, né? Vezes a derivada do cara de dentro. Então aqui eu vou ter um Y. Aqui eu vou ter um menos agora. Eu tenho esse 2, aí eu vou ter um outro 2 do que tombou, eu vou ter um 4. Raiz cúbica de xy. E a derivada de dentro em relação a x é y também, então tem um quadrado aqui. Mais 2y ao cubo. E aí del 2f del y2 vai ser bastante parecido, né? Vou ter um x quadrado aqui. 2 raiz cúbica de xy mais 6 x quadrado y. E a derivada mista del 2f del x del y é igual a... Então, vou pegar essa aqui agora e derivar em relação a y. Aí tem uma regra da cadeia, feia pra caramba, que não vai dar problema, né? Não vou fazer ela não, mas dá pra ver que não vai dar problema, porque o problema seria ter um zero no denominador. Pra ter um zero no denominador, só se esse cara realmente for zero, né? E aí... ele não tem como ser zero dentro desse conjunto A, né? Dá pra fazer aí a regra do produto, na verdade. Mas, enfim, não precisa. Daí então esse é verdadeiro pelo teoreminha lá, né? Da aula, que fala isso aqui. Esse teoreminha aqui. Né? Se as suas derivadas de primeira e segunda ordem existem, um aberto, então esse aberto é o conjunto A, e são contínuas, como é uma composição de função contínuas, elas são contínuas, né? Então f de xy em AB é igual a f de yx em AB, né? Aí aqui ele está pegando mais uma depois, mas aí esse teorema é uma extensão, ele vai valer. Uma forma de olhar é que o f de... Aqui ele pega f de x e f de x, né? Então ele pega esse cara aqui, pega a primeira derivada e a segunda derivada dele. E aqui a gente já viu isso até como um exemplo, né? Se a gente colocar aqui o x como zero, vai dar uma indeterminação aqui, né? Vai dar 1 sobre zero. Então esse cara é verdadeiro, ela não existe. Se a derivada não existe, então ela não é diferenciável no ponto. Então essa questão aqui, as verdadeiras são A, D, E, F, G. Certo? Problemas. É o... Já foi, né? Então, esse aí é o A. Meio chatinho. Esse aí é o 1. Vamos ver o 2. Se ninguém tiver nenhum problema com a 1. Vamos para o 2. Não desce. Nossa, tá uma bagunça esse programa. Aí.
Então aqui ele está falando só a respeito da derivada em relação a x, em relação a y, em relação a x, em relação a y. E ele fala, assinale a respeito, assinale a alternativa correta quanto às suas derivadas parciais. Então vamos tentar derivar em relação a x e y, e aí ver se alguma dessas alternativas serve. Então, del f, del x, vai ser... Aqui eu tenho, em relação a x, 1 sobre cosseno é uma constante, né? Ele fica aí. 1 sobre cosseno de y, vezes... Aqui eu tenho uma raiz cúbica de xy ao quadrado, né? Então, eu tombo esse 3 sobre 2. E aí subtraio 1 do expoente. Aqui fica xy. E aí derivando dentro ainda tem um y aqui fora. Né? Então isso aqui é igual a 3y raiz de xy sobre 2 cosseno de y. Então essa aqui está errada, ela está falando 3 raiz de xy. Esqueceu da regra da cadeia aqui. Né? E esse aqui, não sei, ele fez coisa a mais, né? Então não tem nada a ver também. Eu acho. Vamos ver qual é a resposta correta dele. Tá. Então vamos tentar em relação a y. Del f, del y. Aqui a gente vai ter que fazer a regra do quociente, ou a regra do produto, né? Passando esse cosseno como menos 1 para cima. Eu vou usar do quociente que é mais rápido. Então, deriva a primeira. Derivando a primeira eu tenho aqui y raiz de xy vezes 3 sobre 2. Né? Copia a segunda. Cosseno de y. Menos. Copia a primeira. xy. Deriva a segunda. Então, derivada do cosseno. Aqui eu errei, né? Aqui era para ser x aqui fora, porque eu estou derivando em relação a y. Daí copia a primeira, 3 sobre 2. Deriva a segunda, derivada do cosseno é menos seno. Então vira um mais aqui. Seno de y. E aqui embaixo o cosseno ao quadrado de y. Né? Então, parece que é isso, mas tem que dar uma arrumada, né? Vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Para matar esse 2 aqui. Então vou ter x, raiz de xy vezes 3. Vou pôr o 3 aqui na frente. Mais 2 xy elevado a 3 sobre 2, seno de y, e aí como eu multipliquei em cima e embaixo, eu ponho 2 aqui, cosseno quadrado de y. Né? Então, 3 raiz de y, x elevado a 3 sobre 2. Né? Ele pegou esse x que está dentro da raiz e juntou com esse, não tem nenhum problema. Não sei se está dando para ver esse print, deixa eu dar uma ampliada aqui. Mais ou menos assim. Daí aqui eu tenho 2 seno de y, xy elevado a 3 sobre 2. 2 seno de y, xy elevado a 3 sobre 2, e no denominador 2 cosseno quadrado de y. Aqui ele fala que o x tem que ser maior ou igual que zero. O y também. O y tem que ser diferente de π sobre 2. Ele tem que ser diferente de π sobre 2 para aqui embaixo não dar zero, né? Se der zero, dá problema. Ou qualquer volta dentro do círculo trigonométrico, né? Então aí ele vai pegando os capis. Ele não pode ser 90, ele não pode ser 270, ele não pode ser 400 e alguma coisa. Não sei fazer essas contas de cabeça. E x vezes y tem que ser positivo, né? Aqui dentro da raiz. Daí, como ele representou dessa forma, com a raiz do y e a raiz do x separadas, ele falou, olha, a raiz do x tem que ser positiva e a raiz do y também. Né? Então, é a alternativa B. Certo?
Como é que eu tiro o zoom agora? Problemas nela? Tudo bem. Por que xy dentro da raiz? Tá. Aqui, né? Nessa raiz aqui. Tá. Aqui a gente tem esse xy elevado a 3 sobre 2, né? Quando eu derivo isso, xy elevado a 3 sobre 2. Quando eu derivo, isso aqui eu tombo 3 sobre 2 e subtraio 1 do expoente, né? Então, isso aqui é xy elevado a meio. E xy elevado a meio. E aí tem a regra da cadeia, né? Então, pela regra da cadeia, eu ainda tenho que derivar o cara daqui de dentro, como eu estou derivando em relação a y. Então, x é a constante, né? Cai o 1 do y, e aí fica x aqui fora. Xy elevado a meio é a mesma coisa que raiz de xy. Então, isso aqui fica 3x raiz de xy sobre 2. Tudo bem? Tá, tudo bem, então. Mais alguma dúvida nele? Não? Tudo bem, então. Então, esse foi o exercício 2 do testinho. O exercício 3. Deixa eu copiar. Uma página. Então, exercício 3, considerando a função dada dessa forma aqui, para assinalar qual alternativa é correta, né? Então, qual combinação dessas alternativas são corretas. O limite, quando xy vai para 1, 0, não existe. Vamos tentar fazer esse limite e ver se ele existe ou não. Feio, acho. Limite. Aliás, x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado. Seno ao quadrado de y. X quadrado. 2y quadrado. Menos 2x mais 1. Deixa eu pôr isso aqui mais para o meio. O limite indo para 1, 0. Então, aqui eu tenho xy indo para 1, 0. Né? E aí ele quer que a gente veja se existe ou não. Então, quer dizer, tem uma indeterminação, né? Quando y vai para 0, esse cara some. Aí eu fico com 1 aqui, mais 1 aqui, 2, menos 2 dá 0 embaixo, né? E em cima, x menos 1. Então, o x está indo para 1, isso aqui dá 0. E o seno é uma função limitada, então dá um 0 sobre 0, né? Dá uma indeterminação aí. O que a gente pode tentar fazer? Posso tentar. Alguém tem alguma ideia? Para ver se esse limite existe ou não. Talvez. Vamos ver se aqui deu algum tempo. Talvez, vamos ver. X menos 1 ao quadrado. Então, vou tentar abrir esse produto aqui. Tá? Limite. Quando xy vai para 1, 0. Então, aqui eu vou ter x quadrado menos 2x
mais 1 vezes seno de y, seno ao quadrado de y, né? E aqui embaixo eu tenho x quadrado menos 2x mais 1 mais 2y ao quadrado. Então apareceu ali o x menos 1 ao quadrado. Então eu vou fazer o contrário. Ao invés de abrir o de cima, eu vou fechar o de baixo. Vou deixar aqui o x menos 1 ao quadrado. E aqui eu vou pôr então um x menos 1 ao quadrado também. Né? Porque aqui eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 1. X menos 1 ao quadrado mais 2y ao quadrado. E aí, ó, x menos 1 ao quadrado é sempre maior ou igual que zero. E é sempre menor ou igual que ele mesmo. X menos 1 ao quadrado. Portanto, ele vai com certeza ser menor ou igual do que ele mais uma quantidade positiva. Certo? Então, daqui eu tenho que vou dividir os três termos por x menos 1 ao quadrado mais 2y ao quadrado. Então, aqui eu vou ter x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1 ao quadrado mais 2y ao quadrado. E aí, como eu estou dividindo por isso aqui, ele mesmo daqui dá 1. Né? Então, eu provei que esse cara aqui é limitado. Ele está entre 0 e 1. E o y está indo para 0. Né? Seno de y, seno de 0. Então, seno de 0 é 0. E o seno ao quadrado de 0 é 0 ao quadrado, que é 0. Então, eu tenho uma função limitada vezes uma outra função que está indo para 0. Isso aqui dá 0. Se ela dá 0, ela existe. E, portanto, a alternativa aqui é falsa. Certo? Tudo bem com essa análise? Algum problema? Beleza. A função está definida para todo o intervalo, para todo par ordenado xy. Sim. Né? Ela dá problema só num 0. Né? E num 0 ele dá uma outra definição para ela. Eu acho. Deixa eu ver se é isso. O 2 está correto. Quer dizer, a gente pode até testar se em algum outro momento ele vai dar 0. A função está definida para todo parte ordenado xy. Então eu quero testar aqui se, ou quando, né? Quando x quadrado mais 2y quadrado menos 2x mais 1 é igual a 0. Né? Então isso aqui a gente já viu que é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado mais 2y ao quadrado é igual a 0. Né? Aí eu posso passar para o outro lado esse 2y ao quadrado, então eu tenho x menos 1 ao quadrado igual a menos 2y ao quadrado. E aí com isso a gente consegue ver que a única solução em que isso aqui dá 0 é quando x é igual a 1 e o y é igual a 0, né? Porque qualquer outro valor que eu dei para y vai dar um negócio negativo. E uma coisa ao quadrado dando um negócio negativo dentro dos reais é um absurdo, não existe, né? Então a única possibilidade é os dois lados serem iguais a 0, portanto para ordenado 1, 0. Né? E para o par ordenado 1, 0, ela está definida como sendo 0. Então se ela está definida, ela está definida para todos os pares ordenados. Certo? Tudo bem com essa alternativa? Essa informação? Qualquer coisa vocês gritam aí. A função é contínua em todo o R2. Sim. O único lugar onde ela poderia dar problema é nesse ponto aqui em que ele zero embaixo. Né? Só que a gente já viu que o limite para esse ponto é 0 e ela está definida como sendo 0 nesse ponto. Então ela é contínua, porque o limite é igual ao valor da função. A definição de contínua é isso. O limite dela naquele ponto tem que ter igual ao valor da função nesse ponto. E aqui ele fala, mesmo sem ser contínua no R2,
Então tá errado, ela é contínua, a gente já falou que ela é contínua. Então, não me enche o meu saco. Não. Então, alternativa C aqui. Tudo bem? Tudo certo? Então tá bom. E aí a 4, então. Param, pam, pam. 4. Considere uma função genérica no intervalo contido em Rn em R e um ponto P que pertence ao seu domínio. E aí, a partir disso, então, escolha a opção correta. Então, uma questão bem genérica, assim, né? Bom, se não existem todas as derivadas parciais de primeira ordem, então f não é diferenciável em P. Verdade, né? A gente viu lá na aula teórica que para ela ser diferenciável, ela tem que ter todas as derivadas parciais de primeira ordem e tudo mais. Então, a primeira aqui é verdadeira. 2. Se f é contínuo em P, f é diferenciável em P. Não, isso não é uma... Eu vou até pegar aqui certinho quais que são as condições para ela ser diferenciável, que aí acho que fica mais legal da gente fazer esse exercício, né? Deixa eu achar aqui. Então, ó, teorema, diretamente da aula. Seja D1 aberto em Rn, tarará. Se f é diferenciável, então essas três condições têm que ser satisfeitas. F tem que ser contínua, suas derivadas parciais devem existir, e a derivada de zero, a derivada de f em um ponto tem que ser uma aplicação linear, que é dada por isso daqui. Né? Aqui ele está falando o que na 2? Se f é contínua, f é diferenciável. Então não é verdade, é uma condição necessária, mas não suficiente. Ela tem que ser aquelas três coisas, não apenas uma delas. Mesmo que f seja contínua em P e que existam todas as derivadas parciais de primeira ordem, ainda não podemos afirmar que f é diferenciável em P. Verdade. Por quê? Mesmo que ela for contínua e que todas as derivadas parciais existam, a gente ainda tem que fazer com que a terceira condição seja satisfeita, né? Essa aplicação linear descrita aqui. Aí ele fala, olha, f de x igual ao módulo de x é um exemplo de função contínua, porém não diferenciável em alguma parte de seu domínio. E aí é, na verdade, porque ela faz aquele bico, né? Se a gente olhar para o gráfico da f de x igual ao módulo de x, ela tem um bico aqui, né? E aí, nesse ponto aqui, ela não é derivável. E se ela não é derivável, a gente perde aqui já no primeiro, no segundo, né? A derivada dela não existe nesse ponto, né? Então, esse cara aqui é falso. No caso aqui ele fala as derivadas parciais porque a gente está falando de Rn, né? Mas se a gente estiver em R1, aí as derivadas parciais são as derivadas do jeito que a gente conhece elas. Então o cálculo de uma variável é um caso particular do cálculo de várias. Então com isso a gente tem o quê? Que o 1... aliás, aqui é verdadeiro, né? F é um exemplo de função contínua não diferenciável, por causa desse bico. Então a gente tem o 1, o 3 e o 4. O 1, o 3 e o 4. Alternativa D. Tudo bem? Problemas? Xingamentos, sugestões, questões? Tudo bem, então. Eu acho. Então, tudo bem. O que mais, gente? Mais algum pedido? Sugestão? Dúvida? Vocês que mandam. Se der para ajudar na 42. Ai. Essa aí é complicada. Vamos dar uma olhada nela.
E eu não consegui terminar ela, tá? Eu fiz um pouco assim, mas... Eu tô um pouco perdida em como resolver, então eu acho que qualquer coisa já ajuda. Tá. A ideia é a gente pegar esses caras e achar, por meio da regra da cadeia, as derivadas, parciais, segundas, tudo mais. Né? Do jeito que eu tentei fazer, eu estava tentando achar a derivada desses caras e ver se aparece do outro lado as derivadas desse. Dá para fazer o contrário também. Partir desse e ver se aparece as desse, né? Tanto faz. Então vamos ver. O que a gente faz? Né? Então aqui eu tenho del. Então se eu tenho del 2u, del x2, primeiro eu tenho que achar del u, del x, né? Del u, del x. E aí pela regra da cadeia, a gente sabe que isso é igual a del v del r, né? Porque eu vi ele, as variáveis eles são em relação a r. E aí, como eu estou derivando em relação a x, o x ele depende de r e de cosseno de θ. Né? Então, del v del r vezes, pela regra da cadeia, del r del x, né? Mais del v. Agora, em relação a θ, del θ vezes del θ del x. A gente ficar com relação a x. Né? E aí, pro del u, del y, a mesma coisa. Del u, del y vai ser del u, del r vezes... O que eu vou copiar é só mudar os usos por vez, tá? E é o mesmo cara. Então, tá. Então agora eu quero em relação a y. Então eu tenho del... Confundi tudo, né? Del u, del y, ele vai ser o del v, del r, vezes del r, agora del y, né? Mais del v, del θ, del y. Tá. Só que a gente tem essa informação aqui, ó. Del r, del x. Né? A gente pode tentar isolar o r aqui. Né? Então, vamos ver o que dá para fazer. Da outra vez eu tentei fazer de outro jeito. Eu sei que o r ele é igual a x sobre cosseno de θ. Né? E também é igual a y sobre seno de θ. Então aí depende de para quem que a gente vai estar olhando. Né? Então aqui, derivar o r em relação a x vai ser r igual... Então, o r derivado em relação a x é 1 sobre cosseno de θ. Né? Que o cosseno aqui é uma constante multiplicando, x está elevado a 1. Então, derivei ele. E aqui com o θ eu posso fazer a mesma coisa. Isolar o θ. Né? Então, deixa eu apagar esse cara aqui. Então aqui eu tenho o cosseno θ igual a tananã. Né? Então o θ ele vai ser x sobre r. Passei o r dividindo. E aí aqui eu tenho um arco cosseno. Arco cosseno. Daí a gente deriva isso. Eu não lembro a derivada do arco cosseno. Derivada arco cosseno. Imagens. Google Imagens sempre tem tudo. Menos. O que ela vai dar?
que o θ derivado em relação a x vai ser. Faltou um menuzinho aqui. Aqui embaixo é uma raiz. Raiz de 1 menos o argumento ao quadrado. 1 menos x sobre r ao quadrado. E aqui em cima é a derivada, né? Então aqui eu vou ter 1 sobre r. A derivada do argumento aqui. E aí eu posso reescrever, então, essa primeira equação em termos de θ e de r. Tá. Então a primeira fica assim, ó. Del u, del x igual a del v, del r vezes 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno θ mais del v, del θ vezes esse menos eu vou por aqui, tá? 1 sobre, esse 1 sobre r eu vou pôr o r aqui embaixo. R raiz de 1 menos x sobre r ao quadrado. Então assim, não tá bonito, mas é por aí. Daqui que eu faço? Eu vou pegar esse del x e eu vou derivar ele de novo em relação a x. Tá? Então vai ficar assim, ó. Del 2u, né? Del x2 vai ficar 1 sobre cosseno de θ, puxei esse 1 sobre cosseno em evidência. Abrir uma chave aqui. Uma chave não, colchetes. E aí aqui eu tenho esse del v e del r, e eu tenho que derivar o del v e del r desse jeito que eu tinha feito aqui antes. Então primeiro em relação a r, depois em relação a θ. Então eu vou ter del r de del v del r, né? E aí aqui eu tenho que pôr a regra da cadeia. Então aqui eu tenho um del v, um del r del v, um del r del x, perdão. Que é o mesmo termo que aparece aqui, ó, del r del x. Aí agora eu faço então em relação ao θ. Mais, perdi meu mouse, aqui. Mais del θ de del v del r. E aí aqui eu coloco o cara da regra da cadeia, né? Então vezes del θ del x. Então quer dizer, foi esse primeiro termo aqui. Derivei esse cara. Né? Esse cara derivado dessa coisa toda aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse outro cara. Então eu vou ter menos 1 sobre r raiz de... Eu acho que dá para pôr esse r para dentro como r ao quadrado e simplificar um pouco. Se eu tiver aqui raiz de r ao quadrado multiplicando 1 menos x quadrado sobre r quadrado, né? Aqui eu vou ter um r quadrado e aí aqui corta. Tá? Então eu vou ter aqui assim, ó. R quadrado menos x quadrado. Ficou um pouquinho menos feio, né? Eu vou escrever isso aqui na linha de baixo, na verdade, porque não vai caber. Então, menos isso aqui. Não sei se vocês já viram notação assim, mas é comum em livros os caras fazerem isso, né? Colocam mais aqui e aqui embaixo coloca se é positivo ou negativo o próximo termo. Se for positivo, eles nem colocam. Mas, enfim. Então aqui eu coloquei o termo em evidência e aí aqui eu faço toda essa brincadeira para o outro cara. Então aqui, ó.
Então aqui eu estava derivando del V, del R. Né? Agora eu vou derivar o del V e del θ. Vou só mudar aqui os tetinhas embaixo. O resto fica igual. E essa é a cara do del 2u, del x2. Dá para dar uma melhorada nela, tá? Não muito, mas dá para dar uma melhorada. Então vamos ver. Del 2u, del x2 vai ficar igual. A gente já viu que esse cara aqui, ó, del R, del x, ele é o 1 sobre cosseno, né? 1 sobre cosseno θ. E esse cara aqui é esse cara aqui, né? Que a gente acabou simplificando ali depois. Menos 1 sobre a raiz de r quadrado menos x quadrado. Certo? E aí a mesma coisa para esses caras aqui, né? Eles são o mesmo. Então agora a gente tentar substituir. E aí, vamos ver. Já vou fazendo essa distributiva também. Então eu vou ter aqui, ó, del 2v del R2, esse termo aqui, vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, isso aqui com isso aqui. Tá? Mais. Agora eu vou distribuir para esse termo aqui. Então eu vou ter del 2v del θ del R. Eu tenho esse menos aqui desse cara. Então isso aqui fica menos. 1 sobre cosseno de θ vezes r quadrado menos x quadrado. Então isso é a primeira linha. Mais, distribuindo na segunda linha, eu vou ter menos 1 sobre cosseno θ, né, que é esse cara aqui, vezes r quadrado menos x quadrado. E aí que eu tenho um del 2v, del r, del θ. Então, vezes del 2v, del r, del θ. Né? E aí, por fim, o último termo. Isso aqui vai dar negativo, menos com menos dá mais. Então, eu vou ter mais 1 sobre isso aqui vezes isso aqui. Isso aqui ao quadrado, né? Isso aqui vezes esse daqui. Esse daqui é igual a esse, então dá ele ao quadrado. Vai dar r ao quadrado menos x quadrado sem a raiz. E aí eu tenho um del 2v del θ2. Até aqui alguma dúvida? Tô falando grego, tô falando bastante grego, né? Θ. Tá dando para entender? Quer que eu volte em alguma passagem? Acho que tá dando pra entender. Tá, mais ou menos, né? É bem complicado isso. Então esse é só o del 2u, del x2. Como ele não fala muito sobre a função, não sei se dá para a gente admitir isso aqui, ó. Cadê? Não sei se eu copiei agora. Não sei se a gente dá para admitir o teorema das derivadas mistas, né? Ele fala que as derivadas de segunda ordem devem existir e serem contínuas. Não sei se dá para a gente admitir que elas são contínuas. Se desse, a gente poderia juntar esse termo aqui com esse. Né? Que del R del θ seria igual a del θ del R nas derivadas, né? Mas como ele não fala sobre a continuidade, não sei se dá. Então, esse é um cara. Cadê? Vou fazer um quadradão em volta dele.
Não ficou bonito. Aí. Então esse é um cara. A gente tem que fazer a mesma coisa para o del 2, o del y2. Né? Aí fazendo a mesma coisa, talvez, quando a gente somar os dois, apareça isso aqui. Talvez. Então vamos ver o que dá para fazer. Então eu vou copiar essa parte aqui lá para baixo para a gente trabalhar com ela agora. Então eu quero dar uma olhada no del R, del Y e no del θ, del Y. Né? Eu sei que Y é R sendo θ. Vamos produzir. Então Y é igual a R seno θ. Então daqui eu tiro que R é igual a Y seno θ. E portanto R derivado em relação a Y é 1 sobre o seno θ. E aí se eu isolar o θ, eu tenho que o θ é Y sobre R arcosseno aqui, né? Eu isolei o θ. E aí derivando, a derivada do arcosseno é igual à derivada do arco cosseno, só que sem o sinal de menos. Então fica que θ derivado em relação a y é a raiz de 1 menos o argumento ao quadrado, y sobre r ao quadrado, e aqui em cima eu vou ter 1 sobre r. Já vou fazer aquela melhorada que eu tinha feito antes. Isso aqui vai dar θ derivado em relação a y, deixa eu fazer esse y mais pequenininho aqui. Isso vai dar 1 sobre a raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado. Daí eu vou substituir aqui e tirar a derivada. Então eu vou ter del y igual a del v del r vezes 1 sobre seno θ mais del v del θ vezes 1 sobre raiz de r quadrado menos y ao quadrado. E aí vai ser análogo a isso aqui, né? Trocando os cossenos quadrados por senos quadrados, certo? Porque aqui era isso aqui. Esse sinal de menos vira mais. E eu acho que é só isso que muda, né? Eu ponho 1 sobre seno em evidência. Aí essa parte aqui fica igualzinha, tirando aqui y a x. Né? Essa parte aqui também fica igualzinha, mas esse x ele vai ser y. Né? Daí aqui eu tenho um sinal de menos, que vai ser mais. Essa parte é igual, só que com um y. E essa parte é igual, só que com um y. Quando eu faço a distributiva, aqui eu vou ter um seno, porque essa parte vai ser 1 sobre seno. Então vai ter um seno ao quadrado. Esse menos aqui não existe, ele é mais. Né? Esse menos daqui também é mais. E aqui ia ter um menos com menos para dar mais, mas aí dá mais e mais, então dá mais também. Então eu vou copiar esse cara aqui e mudar essas coisinhas que eu falei só. Então eu vou ter que o del 2u, del y2 vai ser seno aqui. E aí já dá para perceber algumas coisas, né? Tipo, quando eu for somar, perdi meu mouse. Nossa, o que aconteceu? Eita, eu nem sabia que tinha essa ferramenta aqui. Tá. Aqui é mais.
Aqui é mais. Né? Aqui é seno. E aquele cosseno ali é seno também. Aqui é seno. E aqui é seno. Né? Seno teta. Tá. Então, quando eu for somar o del U, del X, del 2U com o del Y, esses dois caras em verde, né? Eu vou ter isso aqui mais isso aqui. Esse cara não vai cancelar com esse. Não. A gente vai ver como é que a gente vai mexer com eles. E esse cara aqui, a gente vai ter que ver também, vamos ver. Então, eu vou querer isso aqui. Certo, nova página. Eu quero pegar isso aqui. Vou apagar o retângulo. Mais. Né? Isso aqui. Vou apagar aqui. Nossa, olha que bagunça que fica, né, esse exercício. Vou puxar isso aqui um pouco para cá. Então eu tenho aqui del 2U, del x2, mais del 2U, del y2 vai ser igual a toda essa bagunça aí. E aí o que a gente faz? Eu vou pegar isso aqui e vou somar. E vou pôr em evidência, na verdade, com isso aqui, tá? Então tá começando a aparecer coisas já. Del 2V, del 2V, del R2, 1 sobre seno ao quadrado, mais 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Não é bem o que eu esperava que ia aparecer, mas vamos ver. Eu queria que aparecesse um seno com um cosseno sozinho somando, né? Seno quadrado mais um cosseno quadrado. Porque daí eu já ia ter esse del 2V, del R2. Mas tudo bem. Vamos ver o que dá. Nossa, que bagunça. Alguém quer falar alguma coisa enquanto isso? Enquanto eu crio coragem para juntar esses caras? Não, tudo bem. Esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Né? Então, mais esse termo aqui, eu vou somar com esse termo daqui. Então, eu vou ter aqui 2 r quadrado menos x quadrado. Não precisava de uma barra tão grande. Né? 2 r quadrado menos x quadrado del 2v del θ2. Então aqui eu tenho também o cara que eu estou procurando mais ou menos. Ó. Del 2v del θ2. Um r quadrado aqui. Tem um r quadrado já dividindo aqui também. Então tá promissor. Agora vem esses caras aqui, ó. Então, o que eu posso fazer com eles? Eu vou copiar eles por enquanto. Não sei o que dá para fazer. Então aqui. Vou pôr esse cara aqui primeiro. 1 sobre seno θ da raiz de r quadrado menos x quadrado. Multiplicando, vou pôr em evidência ele. Tá? E aí pôr esse cara mais esse cara. Eu vou pôr ele aqui embaixo para caber.
Então, multiplicando del 2v, del r, del θ, mais del 2v, del θ, del r. Né? Mas, vou pegar uma outra cor aqui, um rosa, para pôr esses caras aqui, ó. Tá? Então, aqui, eu vou ter 1 sobre o cosseno, 1 sobre cosseno θ, r quadrado menos x quadrado. Né? Daí aqui eu tenho, vou pôr menos aqui, né? Porque aqui esses dois caras têm menos. E aí o termo de dentro vai ser igual. Então aqui eu vou ter del 2v, del r, del θ, mais del 2v, del θ, del r. Né? Tá um pouco mais simples do que estava aqui, né? Eram 4 linhas, viraram 2. Aqui dá para a gente agrupar esses caras de uma forma diferente. Né? Produto aí de duas somas. Tá, tô gostando da ideia. Você vê que daqui já é álgebra, não tem mais nada de cálculo de derivada, mais nada, né? Então aqui vai ficar... Aqui. Isso aqui é igual. Bom, aqui eu vou fazer o MMC desses caras. Del 2v, del R2. Ninguém tá falando nada aí? Tá bom. Nunca sei, porque eu nunca tô olhando o chat. Seno 2 mais cosseno 2. Né? Então aqui eu vou ter um cosseno mais seno. Né? Cosseno θ mais seno θ. Aqui é multiplicação, não é soma. E aí cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado em cima dá 1. Né? Tudo bem? Tá. Mas... aqui também eu não consigo ver muito o que fazer. Tá? Eu vou só copiar essa parte. 2r quadrado menos x quadrado vezes del 2v, del θ 2, mais... E aí aqui eu posso escrever esse cara como sendo 1 sobre seno θ raiz de r quadrado menos x quadrado menos 1 sobre cosseno θ de r quadrado menos x quadrado, multiplicando esse cara daqui, né? Del 2v, del r, del θ, mais del 2v, del θ, del r. Né? Certo. Então, MMC nesses caras aqui agora. O resto eu vou copiar porque eu não tenho nenhuma ideia para eles por enquanto. Então aqui eu vou fazer. Embaixo vai ficar seno θ vezes cosseno θ vezes a raiz de r quadrado menos x quadrado. E aí então eu vou pegar esse cara, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vou ter aqui só um cosseno θ menos um seno θ. Cima, né? Cosseno θ menos seno θ. Tá. Nesse ponto meu cérebro já morreu. Né? Eu tenho alguns x's aparecendo ainda, né?
Aqui eu tenho um x, aqui eu tenho um x, mas eu sei no enunciado que x é r cosseno θ. Então vamos botar isso aí e ver o que aparece. Não. Então aqui eu tenho esse x, tá? Aqui eu tenho esse, eu falo que tenho esse x e marco r. Aqui eu tenho esse x e aqui eu tenho esse x, né? E aí x é r cosseno θ. Então isso vai dar, vou copiar de novo isso aqui tudo. E aí o x é r cosseno θ. Então aqui eu botei r quadrado cosseno θ quadrado, cosseno quadrado θ, né? E ali embaixo a mesma coisa. R quadrado cosseno quadrado θ. Tá. Dá para pôr o R ali em evidência. E olha só, tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Tá. Vamos indo nessa. Copio aqui, colo aqui. Então aqui eu vou pôr esse r ao quadrado em evidência agora. Eu vou ter r ao quadrado 1 menos cosseno ao quadrado θ. Isso daqui a gente sabe o que é. E aqui é a mesma coisa. Então r ao quadrado 1 menos cosseno ao quadrado θ, né? Então, se seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado, né? Então esses caras dentro vão ser seno ao quadrado. Então já vou mudar aqui mesmo. Tá? Então r vezes seno ao quadrado de θ. E aqui também. R vezes seno ao quadrado θ. Aqui eu vou poder tirar ele da raiz, né? Então aqui eu tiro ele da raiz, assim. Então, isso aqui deve ser, esse seno ao quadrado eu vou escrever ali, né? Seno vezes seno dá seno ao quadrado, vezes cosseno, vezes r, cosseno menos seno, não tenho mais nenhuma ideia para esse exercício. Mas está no caminho, dá para ver, né? Porque aqui, eu acho que eu esqueci da barra em algum momento. Ó, eu tenho del2v, del r2, né? É um dos caras que ele está pedindo, ó. Del2v, del r2. Del2v, del θ2, dividido por r ao quadrado. Aqui eu tenho del2v, del θ2, e aí tem uma r ao quadrado dividindo, né? Tem uns outros caras que não sei como eles somem. Mas tem isso também. Então, assim, não sei como trabalhar mais esse exercício, mas tá no caminho. Talvez a gente tenha errado alguma coisa para trás. Mas não sei. É por aí. A ideia dele é essa. O 41 é mais fácil e ele tem uma ideia parecida. Tá? Talvez valha a pena fazer primeiro o 41 para treinar essa técnica. Porque esse tipo de exercício é muito mais teórico do que prático, né? A gente está trabalhando aí com umas coisas bem... Certo, o exercício é realmente meio chato. Mas acho que deu pra pegar a Muito ideia. chato. Olha, a gente fez uma, duas, três páginas e não terminamos, assim. Não sei. Pode ser que eu tenha errado alguma coisa também, né? É bem comum. Aqui dá para assumir, talvez, que
o teorema lá das derivadas mistas, né? Se você assumir que essa função é contínua, daí você fala que isso aqui é igual a isso aqui. Deixa eu ver. Não sei. Não sei, tem que revisar agora passagem por passagem, ver se não perdemos nada. Talvez tenha coisa para trabalhar mais aqui, né? Quer dizer, eu tenho um RC no teto aqui, ó, que dá para ser posto em evidência também. Dá vontade de fazer isso até, vamos ver. Se eu for aqui. Deu 2V, deu R2, 1 seno quadrado, cosseno quadrado, mais. Então aqui se eu pôr 1 sobre R ao quadrado, seno θ ao quadrado, quer dizer, esse R não está ao quadrado. R seno θ. Aí aqui eu vou ter del 2V del θ2 vezes 1 sobre R, não, vezes 1 sobre R, mais 1 sobre, não, né? Cosseno menos seno. Aí aqui o seno e o R eu já botei para lá, então aqui eu só vou ter um cosseno θ. E aí multiplicando esse cara aqui dentro. Mais K. Quer dizer, dá para trabalhar nele ainda. Aqui eu tenho 1 sobre seno, com esse 1 sobre seno aqui dá para pôr em evidência também. Mas aí não sei o quanto que vale a pena ficar mexendo nisso. Mas é por aí. Certo? Certo, muito obrigada. Que mais, gente, que vocês têm por aí? Depois eu vou tentar fazer ele com calma de novo. Se eu conseguir, eu mando lá. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Se você puder dar umas dicas na 34.4C. 34.4. Ela fala da 33. Então, essa aqui é 34, mas eu tenho que pegar 33 também porque ela é sobre a 33. Então ela fala assim, para a equação do exercício 34.3a, que é essa aqui. Me perdi já. 34.3a. Existe algum ponto onde o f de x, y igual a zero, onde f de x, y igual a zero não define implicitamente nenhuma função diferenciável, y igual a g de x, e nenhuma função diferenciável x igual a h de y. Entendi nada. Vamos ver. Considere as equações abaixo e deriva implicitamente para resolver. Exercício soma que dá. Ele fala soma que a função implícita existe, como pedido em cada item, né? Daí ele pega aqui então um f de xy que vai ser igual a x ao cubo menos 2y mais xy. Isso tem que ser igual a zero. E aí aqui na C ele fala então, existe algum ponto em que f de xy igual a zero não define implicitamente uma função diferenciável? Entendi. Então a ideia aqui é o seguinte,
Nossa, eu já tinha feito essa questão, eu acho. Mas eu não tenho ela aqui agora. Tem uma formulinha, né, que ele dá no próprio PDF aqui. Que ele fala isso aqui, ó. Vou pegar o negócio todo também. Então, ele fala isso aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo organizar isso aqui. Beleza. Então, ele fala isso aqui, ó. A derivada implícita em relação a x é dada por esse negócio. E a derivada implícita em relação a y é dada por esse negócio. Como é que você faz para verificar se existe algum ponto em que ela não define, que ele fala aqui, né? Não define nem uma função y igual a de x e nem uma função h igual a y de x. Você vai ver se existe algum ponto em que tanto fx quanto... fx não, perdão. Você vai ver se existe algum ponto em que esse fz aqui vai dar zero. Tá? Se ele der zero, né, e aí ele é o mesmo aqui, ele é o mesmo aqui, se ele der zero, você não consegue aplicar essa fórmula. E se você não consegue aplicar essa fórmula, aí ele não define implicitamente. Faz sentido? Vai sim. Então a ideia é essa. Bom, aqui a gente pode... Deixa eu ver. Eu não tô achando agora. Ah, não, mas tem que derivar, né? Então a gente vai fazer a derivada disso daqui. Peraí, deixa eu entender. F de xy. No caso eu peguei aqui para uma função de 3 variáveis, mas era uma de 2, né? Então aqui seria esse outro print aqui. Que é a mesma coisa, mas muda as letras só. Seria esse print aqui. E aí você quer o f de y e o f de x simultaneamente dando zero. Não. Então, deixa eu abrir uma outra página para a gente fazer que dá tempo. Eu tenho esse cara. E aí, então, eu quero del f, del x, que é derivada boba, né? 3x² mais y. E del f, del y é igual a menos 4y mais x. Né? Aí eu quero ver se existe algum ponto em que simultaneamente isso dá zero. Né? Então eu quero um sistema em que 3x² mais y seja zero e que também 4y menos 4y mais x seja zero. Né? Aí não sei como é que cada um resolve esse sistema. Vou reorganizar isso aqui só. Falar aqui que x menos 4y é igual a zero. Né? Vou multiplicar de cima por 4. Então, tem aqui 12x² mais 4y igual a zero. X menos 4y igual a zero. Somo. Então aqui eu tenho 12x² mais x igual a zero. Né? Põe o x em evidência. Então aqui eu tenho 12x mais 1 igual a zero. X é igual a zero. Ou x é igual a menos 1 sobre 12. E aí, quando x é zero, o y também o é. Né? Então, se x igual a zero, y igual a zero. Né? E se x igual a menos 1 sobre 12, tem que substituir uma equação. Sobre 12 menos 4y igual a zero. Então eu tenho que menos 4y igual a 1 sobre 12. Y igual a menos
1 sobre 48. Então, nesses dois pontos, no ponto x0, y0, no x igual a 0, y igual a 0, e no ponto x igual a menos 1 sobre 12 e y igual a menos 1 sobre 48, del f del x e del f del y dão 0, e aí você não consegue aplicar essa fórmula aqui. Né? Que a fórmula seria para o del y del x, que para a questão é o y', né? E o x', ou o g' e o h', h'. Isso aqui seria menos f x sobre fy, e para o del x, del y, isso aqui seria menos fy sobre fx, só que para esses pontos, simultaneamente, eles dão 0, e aí não existe, então, essa função implícita nesses pontos. Então, os pontos 0, 0 e menos 1 sobre 12 menos 1 sobre 48. Certo? Então, certo. Certo. Muito obrigada. Algo mais, Pipô? Algo menos? Temos mais 10 minutos aí. Então é isso, gente, eu acho. Se vocês não tiverem mais nenhuma questão, se vocês tiverem, digam agora. Ou calem-se para sempre até amanhã. Não, nada. Nenhuma dúvida sobre tudo que eu fiz aqui. Então eu que agradeço, tá? Bom descanso. Quem quiser vir amanhã às 10. Qualquer coisa me procurem. E o blá 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 de sempre, né?